Boa noite, paz de Cristo para todos. Deus abençoe. Para nós é uma alegria, uma honra. Eu falei hoje ao pastor Eufrates, que alegria quando a gente recebeu o convite, uma honra. Que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. A pastora Mérida, que Deus te abençoe também cada vez mais. Casal tão simpático, abençoado. Que Deus realmente faça muito mais do que já tem feito sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Vocês estão na temática de reconstrução, não é isso? Eu queria ministrar algo para a vida de vocês. E a ideia de reconstrução é reconstruir, a ideia de voltar a fazer algo de novo ou maior. Né? Fazer algo de novo ou maior. Recomeçar aquilo que porventura tenha sido parado. E a minha temática nessa noite aqui, eu quero falar dentro dessa temática, né, pegando por base aqui a história de Esdras, que Esdras e Neemias estão bem ligados ali, no conceito judaico ali, era só um livro. E dentro desse contexto, a gente percebe que essa história de Esdras, ela traz um ensinamento, porque essa obra, ela havia sido parada há 16 anos. E aí quando Esdras vem, ele vem agora para dar continuidade àquilo que não deveria ser parado. E aí tem alguns ensinamentos que eu queria compartilhar com os irmãos. Esdras capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz assim: Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, o Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o seu reino. E também por escrito dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu tem me dado todos os reinos da terra, e ele me encarregou de edificar-lhe uma casa em Jerusalém, a qual está em Judá. Quem há, olha só que pergunta, quem há entre vós, de todo o seu povo, o seu Deus seja com ele, e deixa-o subir até Jerusalém, a qual está em Judá, a edificar a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus, a qual está em Jerusalém. Diga amém. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Tempo de reconstrução. E duas coisas eu aprendo aqui de imediato nessa história de Esdras, né, que é justamente está terminando ali o cativeiro babilônico. Havia duas palavras vertentes que fazia que movia o coração de Esdras. Primeiro era uma promessa feita pelo profeta Jeremias, que durante 70 anos que assim eles estavam no cativeiro, depois eles seriam libertos. Então havia uma promessa. Só que dentro dessa promessa existe outra vertente que motivou o coração de Esdras. Como os demais, no capítulo 2 vai fazer uma lista enorme de pessoas que estavam ali, mas Esdras e Neemias, Zorobabel, vai se destacar porque além da promessa havia um decreto. E esse decreto tinha sido pelo rei, que era a autoridade maior. E aí eu aprendo uma coisa: debaixo de uma promessa e o decreto de Deus, nada pode impedir aquilo que Deus tem para fazer sobre a tua vida. Você já recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. 2022 vai ser um ano não somente de realizações de promessas, mas vai vir decreto da parte de Deus, que nada vai invalidar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode glorificar o Senhor? Agora escute. Quando você olha esse tempo, né, esse tempo que está se vivenciando ali de Esdras em Jerusalém, em Judá, no retorno do povo, você precisa entender, e você conhece essa história, que Judá, Jerusalém, o templo estava em ruína. Havia tudo sido destruído. Tudo destruído. Então, o templo estava destruído, os muros estavam abaixo, então havia uma ruína. E eu fiquei me perguntando, disse: olha, Senhor, e qual é o tempo do teu favor? E aí o Espírito Santo, ele fala coisa assim, é o tempo que parece ser mais difícil. É o tempo onde você se encontra com mais obstáculos. É o tempo que você diz assim: eu não vejo saída. Deus, é agora que eu chego com o meu tempo. Que tempo é esse? É o tempo da esperança melhorar no nosso coração. E aí quando você olha toda essa história, eu aprendo com Esdras e Neemias que o povo estava voltando a sonhar mais uma vez.
Se a gente parar um pouquinho para pensar nesse contexto nosso atual, 2020, 2021, foram dias difíceis, foram anos difíceis, foram meses difíceis. Não é verdade? Percas, né? Muitas empresas foram fechadas, muitas pessoas ficaram desempregadas. Foram tempos difíceis, mas glória a Deus, Deus sustentou a nossa vida. Deus sustentou, estamos aqui, atravessamos tudo isso. Então, há motivo demais para crer nas promessas e naquilo que Deus ainda tem para fazer na nossa vida e na nossa história. Você pode glorificar o Senhor? Então, quando você olha esse cenário, dessa história, desse cativeiro, você aprende algumas coisas. Esdras era escriba e sacerdote. Escriba porque era versado na lei, sacerdote porque ele é da linhagem sacerdotal da tribo de Levi. E é interessante que cada um desses personagens que fizeram a sua história, eles vieram como Zorobabel, como Esdras, como Neemias, em cada um do seu tempo, né? E eu aprendo que naquele momento que estava estabelecido por Deus, era o tempo do surgimento desses personagens. E aí quando eu olho a história, né, do Zorobabel, que veio logo primeiro, depois veio Esdras, depois veio Neemias, dentro desse contexto, e aí trazendo algumas lições para a nossa vida, eu percebo que 3 grandes coisas também você pode aprender com Esdras. Primeiro, quando você lê o livro de Esdras, você aprende que há uma demonstração da providência do amor de Deus sobre o seu povo. Pastor, o que é isso, pastor Esdras? É você acreditar e entender que você jamais estará sozinho na sua trajetória. Então, o livro de Esdras mostra justamente isso. Deus dizendo assim: eu estou contigo. Em toda a trajetória, não importa o tempo e o tempo que vocês ficaram cativos, eu continuo o Senhor da história de cada um de vocês. A outra coisa que eu aprendo, né, como proposta do livro de Esdras, é que ele mostra o valor e a sabedoria da obediência. Quando você obedece aquilo que Deus já falou, que Deus orientou, que Deus direcionou, escute, você alcança aquilo que... E a terceira coisa, Deus ele separa aqueles que são seus para o seu propósito. Porque se a gente parar, se você depois você marca aí, depois você vai conferir mais tarde, mas no capítulo 2 de Esdras, pastora, você vai ver ali uma série de nomes de pessoas que se destacaram naquela época, e outras tantos que nem o nome estão, mas está lá no número dele lá, tem quase 50 mil, ou mais de 50 mil, mas escute, e por que Esdras, Neemias, Zorobabel e tantos outros se destacaram? Porque Deus tem propósito. Deus tem propósito, e quando Ele tem propósito na vida de alguém, escute, não importa onde você está, Deus vai até o encontro, traz para dentro do propósito dele e faz ele fazer coisas poderosas sobre a tua vida. Agora escute, do capítulo 1 de Esdras, do versículo 1 ao 11, a Bíblia vai mostrar que a boa mão do Senhor havia permitido o povo regressar da Babilônia agora e reedificar mais uma vez, reconstruir o templo que estava em ruína. Do capítulo 2, do versículo 1 ao 70, muitos judeus, eles preferiram ficar na Babilônia civilizada, ao invés de voltar para a Judéia empobrecida, porque assim estava. Do capítulo 3, do versículo 1 até o 13, Deus levanta um grupo agora que vai romper com essa situação. Qual é? No capítulo 3, versículo 3, 5, 11 e 13, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas você pode acompanhar. E nessa hora que eles levantam um altar ao Senhor, tudo começou a mudar. Não sei se você está entendendo. Todas as vezes que você tem algo para resolver, levante um altar no teu quarto, na tua casa. Ei, todas as vezes que você dobra o seu joelho para buscar aquele que tem resposta, ele chega para resolver. Capítulo 4. O povo é impedido de continuar a reconstrução do templo. No capítulo 5, do versículo 1 até o capítulo 6, do versículo 22, vão se passar 16 anos. É esse período que Esdras chega agora para reconstruir aquilo que havia. É como se Esdras chegasse assim: eu vou recomeçar. Por quê? Porque tem promessa, não esqueça isso. Quem tem promessa, quem tem promessa, quem tem promessa, quem tem promessa. Se você tem promessa, decreto é aquilo que não pode ser invalidado. Aquilo que foi colocado vai acontecer. A igreja assim: eu venho porque tenho promessa e agora eu estou debaixo de um decreto. E quem? Daquele que pode mandar e não é mandado. Oh, glória a Deus. Capítulo 6. Nesse capítulo 6 até o capítulo 7 de Esdras, há um intervalo de 60 anos. Pastor, que período é esse? É o período de Esther.
do rei Assuero, Xerxes I. Aí do capítulo 7 até o 10, começa a reconstrução agora dos muros, e aí entra a história também. Pastor, eu não estou entendendo, escute. Posso liberar uma palavra profética para a sua vida? É aquilo que pode gerar na tua vida. Não haverá, escute isso. Tinha se passado 60 anos, mas não haverá distância nem impedimento para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Pastor, não estou entendendo. O tempo pode até ter passado, escute, mas as promessas de Deus continuam de pé sobre a tua história e sobre a tua vida. Esdras sai numa comitiva, numa caminhada de mais de 1000 quilômetros. Ele passa 4 meses para chegar ali. Capítulo 7, versículo 9 vai dizer isso. Só que o segredo de Esdras, qual era? O texto vai dizer: a boa mão do Senhor é que estava sobre mim. A boa mão do Senhor é que estava sobre mim. A minha esposa me perguntou: como é o nome da igreja? Eu digo: a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ela disse: não, eu sei, diz aí. Aí eu disse: não, o nome é isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o poderoso de tudo. É Ele, somente Ele deve ser engrandecido, adorado nesse lugar. Pode glorificar o Senhor. Aleluia. Já o nome você se alegra, irmão. E aí eu entendo justamente isso. A boa mão do Senhor estava sobre a vida de Esdras. O que é que eu aprendo? Você vai voltar a reconstruir o quê? Recomeçar tudo aquilo que ficou para trás. Aquilo que porventura um dia até foi roubado, Deus vai restituir. Mas você não vai paralisar o projeto que Deus tem para a sua vida. O que é que eu aprendo? Ou Deus restitui ou Deus começa a nova história. Deus vai fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa. O que é isso, pastor? É o sobrenatural de Deus chegando para mudar a tua história. Agora escute, o que é que eu preciso? Atitudes. Se eu não tiver atitudes, minha vida vai continuar do mesmo jeito. Por quê, pastor? É interessante isso, porque já havia uma palavra de Deus, Isaías 44 e 45, 44 versículo 21 ao 28 e o 45 do 1 ao 3, já se falava de Ciro, Ciro meu servo. Isaías 170 anos antes, escute isso, ele já profetizava. Pastor, não estou entendendo. Você nem sabe, mas Deus já escreveu a tua história bem antes. Tem algo que você nem conhece, nem sabe, mas Deus já determinou dos céus para terra. E tem teu nome, tem a tua história, tem a caneta de Deus sobre a tua vida. Ninguém pode invalidar, ninguém pode anular aquilo que Deus tem para a tua vida. Você pode glorificar Jesus de Nazaré. O que é que eu aprendo com isso? Não sei se você vai pegar essa. Naquele tempo, naquela época, naquela história, Deus escolheu Esdras e Neemias. E no tempo de hoje? Olha para o lado aí, diga assim, olha para o lado. Ei, agora é com você, diga assim, agora é com você. Agora é com você. A história continua, o projeto continua, as promessas continuam, o decreto continua. E Deus vai agir na tua vida. E é você que Deus vai levantar para fazer uma grande obra nesse lugar. Oh, glória a Deus. Eu sinto Deus nesse lugar. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. É tempo de quê? De reconstruir. Aleluia. 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 Só que eu aprendo uma coisa, escute. O templo havia sido reconstruído, mas os muros não. Aí entra a história de Neemias. E os muros traz a ideia de proteção, de segurança. Mas também está a necessidade também de separação. Por quê, pastor? Porque a necessidade de proteção para que intrusos não entrem dentro do projeto que não foi chamado. E por que é separado? Para separar os judeus dos povos pagãos. Que é isso? Quando Deus te dá proteção, Ele também vai separar o joio do trigo. Pastor, eu não estou entendendo. Eu não sei se você vai entender. Algumas pessoas neste ano, em 2022, vai ter que sair da tua vida. Vai ter que sair. Para quê? Para que os projetos possam se cumprir na tua vida. Para que o propósito de Deus venha se cumprir na tua vida. Agora, em contrapartida, escute, pega essa palavra. Em contrapartida, Deus vai colocar pessoas que vai estar de acordo com o coração dele para o teu coração, para fazer uma grande obra nesse lugar, nessa cidade, nesse estado, para a glória do nome dele. Você recebe essa palavra? Oh, glória a Deus. Eu aprendo que nesse dia de hoje, no dia que nós estamos aqui, tem pessoas ganhando. Talvez alguém esteja aqui, está tudo bem, tudo maravilhoso, está tudo em paz. Eu acredito. Também eu acredito que pode ser aqui no nosso meio, tem alguém que esteja perdendo o quê? Está em crise em alguma área da sua vida, está vivendo um momento difícil.
Só que eu aprendo também que existem aqueles que Deus está levantando para reconstruir. Está dando tudo certo, glória a Deus. Ei, se você está perdendo, glória a Deus. E você que Deus está chamando para reconstruir, continua firme, porque Deus vai te ajudar. A boa mão do Senhor vai estar sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Eis que faço uma coisa nova. Toda essa história a gente aprende com Esdras, com Neemias, dessa reconstrução do templo, dos muros, os 52 dias. Mas me permita trazer aqui 5 lições rapidamente, bem objetivas, para aplicar na sua vida. Primeiro, de todos os projetos que você tem, de todas as promessas que você tem, dos decretos que Deus já tem sobre a tua vida, ou seja, aquilo que Deus já determinou e ninguém pode invalidar. Escuta, primeiro, dependa de Deus em todas as tuas decisões e escolhas. Dependa de Deus em todas as tuas decisões e escolhas. Por quê? Porque no versículo 3 do texto que nós lemos de Esdras, no capítulo 1, o texto vai dizer assim: quem há entre vós de todo o seu povo, o seu Deus seja com ele. Quer tomar decisões? Quer fazer escolha na sua vida, seja para lá o que for, por mais simples que seja, coloque Deus em primeiro lugar. E você vai ver como a boa mão do Senhor vai estar conduzindo a tua história. Quem está entendendo, diga amém. É isso. Capítulo 2 há uma lista enorme. Aí eu fiquei pensando sobre isso, pastor Eufrates. Porque só quem está disposto, escute isso, a reconstruir a sua história, é que vai fazer história. Só que se dispõe assim: eu vou reconstruir aquilo que ficou em ruína, pode fazer história. Você está entendendo? Se alguém não quer, você quer. Se alguém não acredita, você acredita. Se alguém não tem fé, use a sua fé, mas faça. Vá à frente, tome disposição. Acredite, é Deus o Senhor de todas as coisas. Coloque Deus nas decisões de escolha, que tudo vai dar certo na sua vida. Aí quer que eu aprenda? Quem está disposto a reconstruir, não vai ter dificuldade. Por quê? Porque Deus está lá. E todas as vezes que se levantar, seja lá quem for, Tobias, Sambalat, Gesem, não vai funcionar. Por quê? Porque Deus está lá. A obra é grande, a obra é de Deus. Ei, aleluia. Escute, Esdras está indo para um lugar que antes havia sido paralisado. 16 anos, paralisado. Por conta de quê? Adversidade. Quem foi que fez parar aquela obra? As autoridades, porque disseram assim, ó, eles estão reconstruindo porque eles vão levantar um rei e vão tomar o nosso reinado. Tudo mentira, tudo engano, mas parou. Aí você vê, promessa, agora eu vou entrar no decreto. Por que no decreto? Porque eu aprendo que quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Por que, pastor? Porque quando Deus manda, Ele já está lá. Ele não vai. Você não entendeu, só o pastor está entendendo. Deus está dizendo assim, ei, quando Deus dá, pode ficar certo. Ele já está com a provisão, com a providência, com a estrutura que você precisa. Para quê? Para fazer o propósito dele cumprir na terra. Ele é o absoluto e sabe todas as coisas. Os que Esdras foi, por isso que há de ter crescimento. Qual é o segredo? É Jesus estar. Como é que vai ser, pastor? Eu não sei, mas de uma coisa é certa, vai ter favor do rei. Vai ter favor do rei. Capítulo 7 de Esdras, do versículo 11 ao 26, diz o texto sagrado. O versículo 21 diz assim, ó: eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pediu o sacerdote Esdras, escriba da lei, pontualmente se lhe faça. O que é que eu aprendo aqui? O rei está dizendo assim, ei, eu estou decretando que tudo que Esdras precisar, por onde ele passar, pontualmente lhe faça. Eu posso profetizar sobre a tua vida? O rei já sabe o teu nome, o rei já sabe a tua história, o rei já sabe a tua vida. Quando você menos pensar, vai vir sobre as tuas mãos. Porque, pastor, a ordem já foi dada no mundo espiritual para a tua vida aqui na terra. Quem pega essa palavra, pelo amor de Deus? Ano de 2022 é o teu ano. Ano de quê? De Deus realizar sonhos sobre a tua vida. Irmão, o que é isso? Deus dizendo a Esdras assim, Esdras, eu vou colocar nas tuas mãos aquilo que você precisa. Aleluia. E é interessante que essa carta, ela dava autoridade para Esdras, por onde ele fosse. Primeiro, garantia do crescimento do novo Israel que estava surgindo ali. Por onde ele
ele passasse, se alguém quisesse impedir novamente, o texto vai dizer que ele poderia fechar a boca de qualquer opositor que encontrasse em Jerusalém. 16 anos antes e a obra tinha tudo sido parada, por conta dos opositores. Conseguiram parar a reconstrução com Zorobabel, só que agora a ordem é de cima. A ordem é de cima. Que é isso, pastor? Ei, desta vez ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer através da tua vida. Vem do alto, vem do céu. Ninguém pode validar aquilo que Deus determinou para a tua história e para a tua vida e para esse lugar. Agora que você quer ver outra palavra profética para você receber aí. Capítulo 7, versículo 14 ao 19. O decreto dava a Esdras que por onde ele passasse, ele recebesse o que precisasse. Só que quando chega no versículo 18, olha aí, marca aí, Esdras 7, 18, depois diga assim, isso aqui é para a minha vida. Porque diz assim, ó, também o que a ti e teus irmãos bem parecer fazer do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. Escute, ele diz assim, ei, sobrou foi, mas não estava faltando, mas houve promessa com decreto. Aquilo que faltava não passa a faltar mais. Aquilo que não tinha passou a existir. Aí ele está dizendo assim, ei, é um tempo de crescimento, é um tempo de prosperidade, é um tempo do mover de Deus, do romper de Deus sobre este lugar. Eu quero profetizar, ei, se antes faltava, não vai faltar mais, vai sobrar. Segunda coisa, capítulo 7, versículo 10. O texto vai dizer que ele se dispôs a servir com o seu coração ao Senhor, de ir ali e voltar ali em Jerusalém. E aí 3 coisas eu aprendo com a vida de Esdras. Primeiro, ele trouxe avivamento da palavra. Não tem como agir de Deus se não tiver a palavra. Neemias capítulo 8, versículo 5 ao 9, não vou ler, mas você pode anotar. Diz que quando ele pegou a palavra de Deus, o livro da lei, e começou a ler, o povo começou a chorar e a se quebrantar. Aleluia, não estou entendendo. Quanto mais você conhece essa palavra, mais dela você vai ter, mais graça, mais poder, mais unção, mais misericórdia, mais bondade. Vai ter na tua vida. Ele busca na palavra. Deus vai mostrar que ele rompe o silêncio. Rompe o silêncio com aquela que ninguém lia mais a palavra. E aí outra coisa que eu aprendo com Esdras, a grandeza de um trabalho, ele é reconhecido pelos seus frutos. O texto vai dizer que Esdras levou o povo a adorar o Senhor e a sua lei. E ali tudo começou a mudar. Terceira coisa, que eu aprendo nessa história, para toda a reconstrução, nós nos deparamos com novas oportunidades. Novas oportunidades. Que é isso, pastor? Capítulo 7, versículo 13. Diz assim, quem quiser ir. Havia um decreto. O rei disse assim, ei, quem quiser ir, vai estar debaixo da minha proteção, vai ter suprimento, vai ter provisão. É quem quiser ir, quem quer entrar no projeto de Deus e abençoar também. Não é só para o pastor nem para a pastora, é quem quiser entrar, pegar a visão, vai ser abençoado também. Por isso que tem hora a gente que não entende, é Deus querendo fazer coisas grandes, poderosas na nossa vida, e a gente fica acreditando que não é para nós. Quarto lugar, prontidão para servir. Nós precisamos de pessoas. A obra de Deus não se faz sozinho. A obra de Deus se faz com pessoas. Diga amém. Deus conta com cada um de nós. Capítulo 7, versículo 23 diz assim, tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu. É como se assim, quem está disposto a fazer a obra? Quem está disposto? Acredite, confie. Por quê? Porque é Deus que está no controle de todas as coisas. Em último lugar, em quinto lugar, uma aplicação. No processo da reconstrução, reconheça Deus em tudo e em todo o tempo. Em tudo e em todo o tempo. Por quê? Porque no capítulo 7, no versículo 27 e 28, já no finalzinho, o texto vai mostrar 2 coisas muito bacanas que eu aprendo. Primeiro que Deus ele vai até usar os nossos talentos e aptidões, porque a gente aprende. A gente aprende com nossos erros, com os erros dos outros, também com nossos acertos e o acerto de outras pessoas também. Só que eu aprendo que sem a mão do Senhor, a gente não vai muito longe não. Deus vai contar conosco? Sim, vai. Mas vai ser a capacidade do Senhor que vai te dar.
Porque no versículo 27 e 28, Esdras entende assim: eu tenho entendido que a tua misericórdia, ou seja, eu não mereço, mas ela está comigo todos os dias da minha vida. Ele diz assim, e fez com que seus conselheiros e príncipes me assistissem, ou seja, eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho, mas Deus sabe aonde tem. Eu posso dizer para alguém que está aqui aí, no lugar do desânimo, Deus está colocando ânimo sobre a tua vida. Aquilo que estava dando errado até o dia de hoje vai começar a dar certo a partir de hoje, porque é um tempo de reconstrução da parte de Deus sobre a tua vida. Tem alguém para receber essa palavra? E eu termino dizendo, Esdras capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Mas Esdras ele vai romper toda a indiferença que o povo de Israel estava tendo em relação à lei do Senhor. O texto vai dizer que eles haviam se casado com mulheres estrangeiras. E Esdras vem com uma palavra forte. Capítulo 10, versículo 2, ele diz assim: ainda há esperança para Israel. Eu não sei se você entendeu. Ainda há esperança para Israel. Israel pode ser a minha casa, pode ser a tua casa, pode ser o teu casamento, pode ser a tua empresa, pode ser a tua vida, pode ser um filho que está perdido ou uma filha. Deus está dizendo, ainda há esperança para Israel, porque Deus vai agir na tua história. Ainda há esperança para você. Se volte para Deus, creia, acredite. As promessas de Deus continuam de pé sobre a tua vida. O tempo de Esdras passou. O tempo de Neemias passou. Já se passaram. Agora chegou a sua vez. Agora chegou o seu momento. É um tempo de reconstruir aquilo que poderia ter feito, aquilo que ficou para trás. Porque a boa do Senhor está comigo. Diga glória a Jesus. Com a permissão do pastor, se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. E eu termino com essa frase aqui. Assim como Esdras e Neemias. Só se vive um tempo novo quem estiver disposto a romper consigo mesmo e com a sua história. Quer romper? Quer reconstruir? Quer recomeçar? Quer começar a trazer de volta aquele projeto que estava lá na gaveta e dizer, agora vai ser realizado. Por quê? Porque a boa mão do Senhor está sobre a minha vida. E de onde vai vir os recursos? Ele já decretou, Ele já deu ordem. A ordem não vem de baixo, a ordem vem de cima. Você pode glorificar a Jesus? Pai, em nome de Jesus, eu não conheço essas pessoas que estão aqui. Tu sabe cada uma delas, que estão no propósito até do primeiro dia, estão hoje no 9º dia, Senhor. Eu quero te pedir a tua bênção, Senhor, a tua resposta, que o teu decreto, porque a promessa eu já tenho, mas eu preciso do teu favor, Senhor. Nós precisamos do teu favor sobre este lugar, sobre essas vidas. Aqueles que chegaram aqui caídos, em ruína, vão se levantar hoje, sacudir a poeira e acreditar que Deus é Deus de nova história. E eu te peço por cada vida que aqui está. Eu te peço por este lugar, eu te peço por essa cidade. Faz o teu mover poderoso sobre este lugar e sobre essas vidas. Assim nós oramos a ti, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus.